Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, tá? Ao canal Professor Aaron Lemos, o canal no YouTube, voltado para as carreiras administrativas, tá? Carreiras que englobam a parte de administração. Para quem não me conhece ainda, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou professor de administração geral, administração pública, tá? Os ramos da administração, gestão de pessoas, recursos materiais. Trabalhamos também com a parte de atendimento, voltada para banco. Trabalhamos com a parte de arquivologia, enfim, você vai encontrar aqui dentro desse canal diversos pontos que vão te ajudar na sua preparação para o seu concurso público, tá? E hoje, gente, estou gravando esse vídeo muito cedinho para disponibilizar para vocês aqui um simulado voltado para a Companhia Docas. Quem não sabe ainda, tá? Dessa informação, acredito que daqui uns 10 dias ou mais breve, tá? O edital da Companhia Docas vai ser publicado. Nós temos vagas para o cargo de administrador e esse simulado ele é voltado para o cargo de administrador. Mas se você estuda para outro cargo, você pode sim aproveitar essa temática, os assuntos que foram postados e colocados dentro desse simulado. O simulado vai estar aqui abaixo na descrição, tá? Baixa o material, coloquei sem o gabarito, tá? Baixa o material, resolve as questões, depois pega o gabarito aqui nessa correção. Vai ser um vídeo curto, até para a gente não se prolongar tanto. Deixa eu te fazer um grande pedido, se inscreve nesse canal. Nossa meta é chegar até o final do ano com 20 mil. Vamos primeiro bater os 13 mil. Conto com vocês, tá? Me dá essa forcinha, me dá essa ajuda, compartilha nos grupos, até para que o próprio YouTube entenda que esse vídeo ele tem uma grande importância. Isso é fundamental para a gente poder continuar desenvolvendo esse trabalho. Então, peço sim a colaboração e a ajuda dos senhores, tá? Aqui a gente tem o nosso simulado estratégico voltado para o cargo de administrador. Eu tenho aqui processo administrativo de questões, tá? Assuntos que eu separei para a gente poder debater. Processo administrativo, relação de eficiência e eficácia. Eu coloquei os papéis de Henry Mitzberg, os 10 papéis gerenciais de Henry Mitzberg. Coloquei parte de planejamento, parte de estrutura e coloquei uma questão de gestão da qualidade, totalizando 10 questões. Aquele bate-papo inicial nosso, tá? E lembre-se, isso aqui é um projeto, eu vou deixar aqui abaixo, tá? Posteriormente, o link do nosso grupo para você poder entrar. Nós temos um grupo no WhatsApp para os cargos de administrador. Seja muito bem-vindo. Eu vou colocar aqui o link para você realmente clicar e fazer parte. O meu site é aaronlemos.com.br. Breve vai ter muita novidade para vocês, tá? Muita novidade mesmo, muitos cursos. E eu tenho certeza que a gente vai poder te ajudar e de alguma forma na sua preparação. Beleza? Depois dessa breve apresentação, agora eu vou começar a fazer os comentários das nossas questões. Eu vou ser bem objetivo, até para que esse vídeo ele não seja um vídeo muito longo, um vídeo cansativo. Detalhe, tá com dificuldade em algum assunto? Coloca aqui abaixo. Aqui abaixo, coloca lá a tua mensagem. Faço questão de ler sua mensagem e de te responder, tá? Sugestões de novos vídeos, críticas para a gente poder melhorar esse canal, tá? É fundamental a gente saber ouvir as críticas, tá? Coloca a tua crítica, coloca o teu elogio, dá aqui uma sugestão para que a gente possa melhorar o nosso canal. Isso é fundamental, isso enriquece cada vez mais e mais, tá? A ideia de fazer esse canal expandir. Conto com sua ajuda, vamos chegar aos 20 mil inscritos agora no finalzinho do ano, até o finalzinho do ano, beleza? Vem comigo, simulado estratégico, simulado com foco na parte de administração geral, e aqui eu vou trazer para você a primeira questão e eu vou ser bem objetivo na forma de interpretação dela para esse vídeo não ser tão cansativo. Beleza? Olha aqui comigo, simulados estratégicos, parte de administração geral, e essa primeira questão é uma questão que versa sobre a ideia do processo administrativo. Então eu te digo que o gerente do setor de ouvidoria de um órgão público criou um programa chamado de excelência no atendimento, cujo objetivo é reconhecer a excelência e a qualidade dos trabalhos dos funcionários. Gente, se eu for reconhecer a excelência e a qualidade do trabalho dos funcionários, você concorda comigo que para que eu possa reconhecer essa excelência, ocorreu uma execução das atividades? Isso é fundamental. Não tem como fugir. Ocorreu a execução das atividades. Os servidores que se destacam no atendimento aos cidadãos que procuram a ouvidoria do órgão são homenageados pelo gerente em cerimônia pública e recebem dele uma placa e uma medalha de condecoração. Na situação acima, o gerente exerce a função administrativa. Planejamento, objetivo.
Organização, recurso. Monitoramento está dentro do controle. E ele é uma ação corretiva. Só nos restou nosso gabarito, item B de bola. Tenho certeza que você já gabaritou a primeira questão. Lembre-se que essa questão ela sai daquele aspecto clássico. O que é esse aspecto clássico que eu, Heron, falo para vocês? Aquelas palavrinhas-chave: motivação, liderança, comunicação, conflito. E se você perceber, eles foram muito categóricos. O que ele diz, cujo objetivo é reconhecer a excelência e a qualidade do trabalho de seus funcionários. Para que o Heron possa reconhecer a qualidade do seu trabalho, você precisa executar essas ações. Você precisa executar essas ações. Se você não executa, não tem como eu reconhecer. Por quê? Como é que você vai reconhecer o que não foi executado? Não tem como, fica difícil. Questão de número 2, vamos falar agora de eficiência e de eficácia. Veja comigo. A questão vai te dizer assim, ó. Todas as organizações são sistemas de recursos que perseguem objetivos. A eficiência e a eficácia são os principais critérios para medir e avaliar o desempenho das organizações e de seus administradores. Sobre esse tema, considere-se que... Beleza. Bora analisar o que é que esse tema vai trazer para a gente. É um assunto muito corriqueiro, é um assunto que muitas das vezes o aluno fica com uma certa dificuldade em diferenciar a relação de eficiência e eficácia. A gente vai aprender agora de forma prática, objetiva e direta. Vou começar pelo item D, o que fica mais fácil para a gente. Ele te diz assim, é desnecessário saber quais são os objetivos e quais são os resultados de fato alcançados para avaliar o grau de eficiência de um sistema. Gente, é desnecessário? Nunca foi desnecessário. Nunca foi desnecessário. Isso aqui é mais do que necessário. Isso é mais do que necessário. Então aqui está falso. Olha o item C. O desempenho eficaz do processo está associado também a outras unidades de recurso. Se ele faz uma relação, a ideia de utilização de recurso, isso não é eficaz. Isso vai ser eficiência, tá? Isso vai ser eficiência. Por que, Heron? Porque a eficiência, ela produz resultados em menor tempo possível. Em menor tempo possível. Então, esse conceito é o conceito de eficiência. Esse conceito, ele é o conceito de eficiência. Falou de eficiência, você lembra de recursos. Você lembra da melhor utilização desses recursos. Isso é fundamental. Olha agora o item B. Eficiência é o conceito de desempenho que relaciona os objetivos e resultados. Objetivos e resultados é eficácia. Eficiência significa a capacidade de um processo ou um sistema de resolver um problema. Se você olhar, isso aqui é eficácia. Isso é eficácia. Veja, isso é eficácia. Por quê? Porque está atingindo os fins, que são os objetivos. Perfeito? Só nos restou o item A, que é o nosso gabarito. O desempenho eficiente do processo está associado também a outras unidades de recurso. Posso citar como exemplo o tempo. Posso trazer aqui a ideia de eficiência. Que a eficiência produz resultados corretos, tá? No menor tempo possível. Agora, gente, ficou muito simples. Falar de eficiência é usar os recursos da melhor forma possível. Ele quer que você use sempre da melhor forma possível, onde você vai agora produzir mais resultados em menor tempo. Essa é a ideia da eficiência. Eficiência é um aspecto meio, é uma ideia de transformação de um processo. Quando eu falo de eficácia, eu trago um aspecto fim. Exemplo de eficácia, o objetivo que você tanto pretende, passar em um concurso público. Isso é uma eficácia, isso é um resultado, é uma meta que você pretende alcançar. São esses pontos que você precisa saber diferenciar, porque são pontos cruciais e fundamentais para que a gente possa saber diferenciar dois conceitos que, por muitas vezes, dentro da literatura, dentro da doutrina, são conceitos extremamente mal definidos pela própria doutrina. E isso acaba atrapalhando para o aluno. Então você vai encontrar todo dentro do nosso projeto explicações bem claras, explicações bem objetivas, e eu tenho certeza absoluta que vai elevar muito o seu nível de competitividade na sua prova. Bora para a questão de número 3 agora. Questão 3. Ele traz assim:
De acordo com um estudo amplamente, tá, referenciado, nós temos aqui Henry Mitzberg. Os gerentes cumprem 3 papéis principais. Quais? Algumas questões eles perguntam quem são esses 3 papéis: interpessoais, informacionais e também decisórios. Perfeito? Descrevendo e discutindo sobre os papéis gerenciais. Agora, ele vai trazer a perguntinha. Mas deixa eu só fazer uma categorização para você poder entender aqui quem é quem. Eu vou fazer assim, porque assim acaba facilitando muito a minha vida e a sua vida, tá? Por que não? Porque a gente acaba deixando bem claro quem é quem. Eu vou colocar aqui categoria. Opa, foi mal, gente. Eu vou colocar aqui categorias e vou colocar aqui papéis. Deixa eu colocar aqui. Categoria, gente, eu tenho 3. Eu tenho interpessoais, eu tenho informacionais e eu tenho decisórios. Quando eu falo de papéis, são 10 papéis, distribuído em 3 categorias. Deixa eu esquematizar para você. Prontinho. Bora ver agora. Ele traz aqui o primeiro papel, representação ou símbolo. Segundo, líder. Terceiro, ele traz aqui elemento de ligação, ou propriamente ligação, ou contato. Quando eu falo de informacional, eu tenho ele podendo ser chamado de monitor ou coletor. Ele vai ser chamado de disseminador. Ele vai ser chamado de porta-voz. Quando eu chego no decisório, ele traz o empreendedor, ele traz soluções, tá? De distúrbios ou problemas. Alocação de recursos ou administração de recursos. E eu tenho o negociador. Praticamente, se você perceber, eu já deixei tudo estruturado para você. Quem são as 3 categorias que muitas das vezes, em algumas questões, eles chamam de papéis mesmo, de forma errônea, seguindo a classificação de Henry Mitzberg. Ele traz na sua obra, nesse mesmo formato, ele desenha até um quadro, e os 10 papéis. Então eu tenho 3 papéis para justamente a categoria interpessoal, eu tenho 3 papéis para o informacional e eu tenho 4 papéis para o decisório. Bora ver o conceito agora. Ele está te dizendo assim no conceito, ó. Ser responsável pela motivação e atuação dos funcionários, responsável pela assessoria, treinamento, beleza. Heron, ele está falando de quem? Gente, simples. Ele, se você perceber, ele vai estar justamente falando sobre o papel do líder.
Então aqui é o líder. Gabarito nosso, o item é. Gabarito nosso, o item é. Você vai perceber que a questão ela vai te exigir o conhecimento de cada um desses papéis. Posteriormente, coloca aqui qual é o assunto que você queria. Eu posso gravar um vídeo só explicando esses 10 papéis para vocês. E depois eu coloco uma questãozinha para você ver como é que ela cai. Interessante. Interessante a sua participação, porque você faz com que eu possa direcionar cada vez mais e mais o desejo de poder acertar, trazer um assunto bacana, um assunto que venha a ajudar na nossa preparação. Beleza? Bora para a questão 4. Como é simulado, eu estou sendo mais direto. Bora para a questão 4. Questão 4. Ele traz assim: o planejamento faz parte do conjunto de tarefas e atividades utilizado para administrar uma organização. O ciclo administrativo ele é composto de etapas, tá? E a grande pergunta é: quem são essas etapas? Essa é a grande ideia, quem são eles? Planejamento estabelece a missão, objetivos e metas, procedimentos e metodologias necessárias para o alcance dos resultados, perfeito. Aqui, missão, objetivos e metas fazem parte como elementos do planejamento estratégico, perfeito. Execução e avaliação, até porque eu preciso executar para saber se eu vou ter uma ação corretiva ou não. No 2, execução e ações e avaliação são ações ou conjunto de ações planejadas, óbvio que tem que ser planejada. Por quê? Porque essas etapas /funções, eles estão dentro de uma sequência, então segue uma forma de planejamento, que são executadas como a ideia de monitoramento e avaliação periódica dos processos e resultados, confrontando-os com o apoio que foi planejado. Também verdade. E 3, ele traz momento de corrigir possíveis falhas ou problemas identificados no monitoramento ou na avaliação, de forma a melhorar qualidade, eficiência e eficácia. Lembra que nós falamos de indicadores de avaliação de desempenho? Então ele está trazendo aqui a ideia de eficiência e eficácia, também correto. Questão bem simples, os 3 itens estão corretos. Próxima questão já dá uma melhorada. Nessa questão de número 5, já dá uma melhorada. Por que que dá uma melhorada? Porque a questão ela me ajudou. Deixa eu te mostrar onde foi que ela me ajudou. Ela disse assim, ó: planejamento estratégico é o processo que visa definir os objetivos de longo prazo de uma organização. Perfeito. Segundo Antônio Maximiano, então ela está seguindo referência a Maximiano. Um processo sistemático de planejamento estratégico é uma sequência de análise e decisões que compreende alguns componentes. De acordo com esse autor, marque a opção em que se encontram os componentes. Componentes são etapas, tá? Principais do planejamento estratégico. Primeiro ponto que eu trago para você é: eu sempre gosto de trazer 3 visões, mas a questão ela já me deu o que ela queria. Eu sempre gosto de trazer 3 visões. Se você analisar, Maximiano diz que a sua primeira etapa é a definição da missão. Depois eu analiso o ambiente externo e interno. Primeiro, missão, depois externo e interno. Só isso você já consegue matar as questões. Por quê? Item A, análise da missão, bate. B, análise da situação, não bate. C, análise de cenário, não bate. E, análise de problema, não bate. Acabou. É só você ver qual dos itens entre o A e o D vai justamente preencher o pensamento de Maximiano. Olha o item D. Análise da missão, ambiente interno, ambiente externo e definição do plano. Fechou? Olha o item A. Análise da missão, análise da visão já está falso, dos valores está falso, definição do plano de ação e enquadramento vai estar falso, gabarito nosso, o item D. É uma questão que exige isso. Nas nossas aulas de teoria, eu sempre mostro várias formas de como você pode acertar essa questão. Como é uma explicação mais rápida, eu já estou te dizendo diretamente o posicionamento do autor. Questões como essa são questões que dificilmente vão se aceitar qualquer tipo de recurso, sabendo que esse tópico é um dos tópicos mais polêmicos que nós temos dentro do planejamento. Por que, Aaron? Porque não há consenso entre os doutrinadores. Fica essa dica para vocês. Vem comigo. Olha agora. Facilmente a gente vai acertar por eliminação. Então você tira a situação, você tira cenário e você tira problema.
Quando você analisa os demais, ó, eles fogem do padrão, gabarito nosso, o item D. Olha que questão bacana. É essa questão que eu vou trabalhar agora com você. Você sabe aquele assunto muito corriqueiro de ser cobrado em prova? Esse assunto ele é chamado de balança scorecard. Balança scorecard de hoje se tornou praticamente uma das principais ferramentas que são utilizadas dentro do planejamento estratégico, tanto por organizações públicas como também por organizações privadas. E é fundamental você conhecer, é fundamental você saber. Então te digo que é muito importante você ter todo esse conhecimento. E uma questão boa para revisão. Você sabe aquela questão de aulão de véspera? Sua prova é amanhã, você precisa relembrar aquele conceito? Aqui é a questão. Sério, Heron? Sério. Posso guardar essa questão aqui e levar para a prova? Você não deve fazer, você não tem que guardar, é obrigatório você guardar. Quer ver? Analisar essa questão aqui comigo. Ele vai te dizer assim, ó. Bora analisar aqui o item B de bola. Deixa eu fazer a leitura do enunciado. O Balanço Scorecard é uma abordagem para medição e gestão de desempenho criada, aqui são seus criadores, Robert Kaplan e David Norton, sobre o Balanço Scorecard assinale a alternativa correta. B. Na perspectiva dos clientes, existem 3 temas que norteiam a estratégia empresarial: crescimento e mix da receita, redução de custos e melhoria da produtividade e utilização dos ativos e estratégias. Tranquilo para a gente. Isso daqui pertence à perspectiva financeira. Então aqui está falso. Olha o item C. A perspectiva de aprendizado e crescimento traduz a missão e a estratégia da empresa em objetivos específicos. Só que para onde? Para segmentos que eu vou trabalhar como cliente e mercado. Então aqui a perspectiva é cliente e não aprendizado e crescimento. D. A perspectiva financeira compreende a cadeia de valor que envolve inovação, operações e serviços pós-venda. Isso daqui é o famoso processo interno. Então isso aqui não é financeiro, isso é processo interno. E o E, na perspectiva de processo interno, é importante medir a satisfação dos funcionários, a retenção dos colaboradores e a sua produtividade. Gente, esse conceito, ele é de aprendizado? E crescimento. Gabarito nosso, o item A. Algumas medidas genéricas utilizadas na perspectiva do processo interno são qualidade, tempo de resposta, custo e levantamento de novos produtos. Gente, questão clássica. Questão clássica. Questão boa. Em regra, eles gostam de cobrar o conceito. Em regra, eles gostam de cobrar os diferenciais entre os 4 indicadores, que podem ser chamados de indicadores, perspectivas, até dimensões. Eu já vi isso em prova. Então fica fácil a gente fazer esses diferenciais aqui. Bora para mais uma questão para a gente não perder tempo. Vamos para a questão de número 7. Bora falar agora dos aspectos da estrutura organizacional. Nessa questão de número 7, questão muito boa. Ela vai te dizer assim, ó. Praticamente toda empresa passa por reorganizações em algum ponto e hoje muitas empresas estão sempre se transformando e reorganizando para enfrentar novos desafios. As mudanças estruturais são necessárias para acompanhar novas estratégias ou reagir diante de mudanças em outros fatores contingenciais. Sobre a estrutura organizacional, é correto afirmar. E tem a estrutura não se reflete ao organograma. Óbvio que ela se reflete ao organograma. B, apesar do grande enfoque dado aos sistemas de informação, até porque eu preciso fazer com que essas informações circulem dentro da organização, o fluxo de informações não desempenha um papel importante. Óbvio que ele desempenha um papel importante. C, a tecnologia que a organização utiliza pode ser considerada posteriormente à escolha do tipo de estrutura. Não é posteriormente, é anteriormente. Item D, não obstante, sejam exigidas versatilidade e flexibilidade das organizações, a existência de tipo híbridos de estrutura organizacional é constatação rara. Se é o que mais temos hoje, ó, o não deixa errado, a ideia é de ser
anteriormente. Por que não? Porque ele faz relação à ideia de tecnologia, e são dois elementos, quando você estuda a teoria contingencial, que eles estão diretamente relacionados, a ideia de tecnologia dentro das estruturas organizacionais. Então, ele traz essa relação. Quando ele diz que é uma constatação rara, isso aqui é um daqueles maiores absurdos, tá? E ele ainda diz, não obstante, sejam exigidas versatilidades e flexibilidade. Perfeito? Gabarito nosso, o item é a estrutura organizacional formal forma um referencial de responsabilidade, relações de subordinação e arranjos e devem fornecer mecanismos para vincular e coordenar os elementos organizacionais em um todo coerente. Perfeito. Questão 8. Boa essa questão de número 8. Ele vai te dizer assim nela: a organização é parte do processo administrativo. Para Chiavenato, a organização como função administrativa visa estruturar e integrar os recursos e os órgãos incumbidos de sua administração e estabelecer relações entre eles e suas atribuições. Em relação à organização, assinale o item que é considerado correto. Se você perceber, eu tenho aqui 5 elementos: cadeia de comando, estrutura organizacional achatada, hierarquia administrativa, conceito de estrutura organizacional e delegação. Eu vou começar pelo item E, pelo conceito de delegação. O conceito de delegação é o processo por meio do qual o administrador transfere autoridade e responsabilidade aos seus superiores. Gente, não é superiores. Ele é aos inferiores. Então o item E está falso. O item L vai estar falso. D, define-se estrutura como as relações de subordinação. Relação de subordinação, quando você faz a leitura da literatura, ele fala de uma hierarquia. Ele fala de hierarquia, incluindo linhas de autoridade, responsabilidade pelas decisões, número de níveis hierárquicos e amplitude de controle, gabarito nosso. O item D de dado. Item C, hierarquia, é o número de empregados. Se é número de empregados, não é hierarquia administrativa. É uma cadeia de comando. B, uma estrutura horizontal achatada tem amplitude geral estreita. Gente, não é estreita. É larga. Ela é horizontal. E o A, cadeia de comando, é o direito formal e legítimo de tomar decisões. Então, isso não é cadeia de comando, isso é autoridade. Aqui ele está te perguntando o conceito de autoridade. Perfeito? Boa essa parte. Tranquilo? Restam 2 questões para a gente fechar. Questão 9 e 10, a gente bate um papo final. Bora nelas. Questão 10, questão 9 agora, também sobre estrutura organizacional. Ele traz assim, ó, as estruturas organizacionais representam a forma como cada organização decide alocar seu pessoal e organizar suas atividades, especificando ainda as hierarquias existentes entre seus colaboradores. Com relação aos tipos de estrutura, assinale a alternativa correta. Estrutura divisional, linha staff, funcional, em rede e matricial. Bora fazer a leitura agora de cada ponto para a gente fazer essa identificação. Item E, a estrutura matricial garante a clareza de função a ser exercida por cada colaborador, sendo caracterizada por possuir uma cadeia de comando extensa. Gente, cadeia de comando extensa? Ele está dizendo que você tem muitos níveis hierárquicos. Não, ela não é extensa. Ela é larga. Existe uma redução. Então, esse item E, ele vai estar falso. Esse item E, ele vai estar falso. Perfeito? Olha o item D, estrutura em rede em razão da facilidade de ser coordenada. Gente, não existe facilidade. Não existe facilidade. Ela é difícil. Por que, Aaron? Porque ela é descentralizada. Então, ela traz esse aspecto de ter um grau de dificuldade. Então, esse item D está falso. C, a estrutura funcional, embora seja inadequada para escalar negócio, não, ela é fundamental.
ela é fundamental. Por que não? O próprio nome diz, funcional. Faz a organização funcionar. Então, ela não tem como ser inadequada. B. A estrutura Lean Staff, embora permita que as organizações tenham menos gastos. Gente, se eu vou contratar um especialista, eu tenho um maior gasto. Eu vou ter que contratar. Então está falso. Gabarito nosso item A permite que a organização consiga oferecer maior proximidade com os clientes e respostas bem mais rápidas. Última questão, para a gente fechar. Questão que fala sobre gestão da qualidade. Questão muito bacana, tá? Bem legal essa questão, onde vai ser usada algumas ferramentas para que a gente possa fazer a nossa análise. Belezinha? Deixa eu só trocar aqui o pincel. Ele te diz, o controle da qualidade é fundamental e visa a garantir que o cliente receba produtos e serviços dentro dos padrões esperados. Por ser tão importante, muitos teóricos dedicaram-se a desenvolver ferramentas que ajudassem a efetivar esse controle. Sobre as ferramentas da qualidade, considere as afirmações e as associe às suas respectivas ferramentas. Eu vou direto até para a gente nem perder tempo. Quando ele diz método de apresentação de dados, por ordem de tamanho, importância ou prioridade. Existe uma ferramenta que diz assim, ó, prioriza os problemas. E ele segue a particularidade 80-20. E ele é chamado de Pareto. Então, aqui eu já começo pelo 3. Próximo, serve para coletar dados relativos à não conformidade. Não conformidade são desvios, tá, de um produto. Então, aqui eu tenho o que eu chamo de uma folha de verificação. Então, 4. Próximo, mostra a frequência com que determinado dado aparece em um grupo de dados. Aí ficou fácil, frequência e dados. Só faltou colocar um gráfico de barras para facilitar a nossa vida. Isso aqui é chamado de histograma. E para fechar no último, então 2, aqui tem que ser obrigatoriamente 1, para a gente ter o gabarito correto. Procedimento que consiste em dividir um conjunto heterogêneo. Então, ele vai dividir dados em subconjuntos ou subgrupos, tá? Homogêneo. Então, ele chama de estratificação. Gabarito nosso, 3, 4, 2, 1. Gabarito nosso, o item A. Perfeito? E é isso, gente. Tomara que vocês tenham gostado. Compartilhe essa live, tá? Esse vídeo. Segue o nosso canal no YouTube, me segue nas redes sociais, sou o professor Aaron Lemos, tá? Me segue nas redes sociais, no Instagram, divulgo muita coisa de concurso público, tá? Para você que não me conhece, se você já me conhece, agradeço por você estar nessa conexão que faz parte para a gente alcançar esses resultados. Encerro aqui o nosso simulado, aguarda, mais vídeos estão por vir. Gente, brigadão, fica com Deus, coloca aqui como é que você se saiu, vai ser, ó, deixa aquele joinha, se inscreve no canal, vai ser muito bem-vindo a esse canal. Fica com Deus e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.